Pega a palavra de Deus, abra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler. Eu gostaria de ler para você a palavra de Deus, mas dentro do livro de Deus tem palavras do diabo. E infelizmente eu vou ler para você uma palavra do diabo, me desculpa. Me desculpa. No livro de Deus está escrito aqui que o diabo falou o seguinte para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Quer dizer, em vão? O diabo falando para Deus, o diabo gosta de difamar os outros, não é? O Jó te serve sem interesse? O Jó é um interesseiro. Aí o diabo continua: porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Normalmente eu peço para as pessoas repetirem 3 vezes a palavra, mas só quando é de Deus, né? Nós não vamos dar essa moral para o diabo, não. Repetir 3 vezes isso, de jeito nenhum. Eu só estou lendo para você o que o diabo falou para Deus e Deus ouviu. O Jó não te serve em vão, é por interesse. O Senhor colocou uma cerca em volta dele. Ele está protegido por ti, ele, a sua casa, quer dizer, a família, e tudo que ele tem, os seus bens. O diabo queria muito acabar com o Jó, tirar tudo dele, mas não podia, porque Satanás reconhece que Deus colocou uma cerca viva de proteção. Em muitas traduções está escrito uma sebe. A sebe é aquela planta, uma cerca viva que é feita, né? E em muitas traduções está escrito sebe, mas aqui nessa tradução, o diabo está dizendo: não o cercaste de bens? Hein? Não cercaste ele de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? O diabo reconhece que ele gostaria de avançar naquela cerca, que ele gostaria de pular aquela cerca protetora, que ele gostaria muito de tocar em Jó, na casa dele e nas coisas que o Jó tinha, mas ele não podia. O diabo reconhece isso. O diabo reconhece que ele não consegue fazer nada contra Jó, porque Deus colocou uma proteção em volta de Jó. Você tem que acreditar nisso, porque o diabo sabe disso. O diabo sabe que Deus é poderoso para colocar uma blindagem impenetrável em tua volta, em volta da tua vida, em volta da tua casa, que é a tua família, e em volta dos teus bens. E ainda que o diabo tenha por ofício roubar, matar e destruir, ele não consegue penetrar, atravessar a cerca viva, a blindagem, a proteção que Deus coloca na vida daqueles que são retos, fiéis, tementes a Deus e se desviam do mal, como era o caso de Jó. Amém? Quem crê nisso, levante a mão. Então vamos dar para essa operação de Deus, para essa proteção de Deus, a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, diga para Deus: Senhor, coloca essa cerca viva em minha volta, protege a minha vida, protege a minha família, protege tudo que eu tenho, abençoa a obra das minhas mãos e me faz prosperar. Oh glória! Aplaude, aplaude da glória, aplaude e continua.
Pai querido e Deus amado, a Tua palavra vai ser pregada agora. Vem com Teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Podem se assentar. O povo de Itaguatinga, Distrito Federal, tem muita fé em Deus. Estou muito feliz de estar com vocês. Ainda hoje eu retorno para a minha terra, mas vou levar no meu coração já muitas saudades, e quando Deus preparar eu voltarei. Mas eu deixo com vocês aqui o pastor Sandro Pinheiro, pastor Everton na teologia, pastora Rosângela e toda a equipe de pastores e pastoras, obreiros e obreiras, para continuarem cuidando de você. São homens e mulheres de Deus. Veja a declaração que o próprio diabo faz para Deus. Eu quero muito tocar nas coisas de Jó. Eu quero tirar tudo o que Jó tem. Eu quero roubar tudo que o Jó juntou na vida dele. Eu quero deixar ele na miséria, mas eu não posso, não consigo, porque o Senhor colocou uma cerca viva, uma proteção, uma blindagem em torno dele, e mais, o Senhor ainda abençoa tudo que ele tem, e o seu gado se multiplica na terra. Eu queria que o Jó perdesse tudo e ficasse na miséria. Só que o diabo estava tentando e não conseguia. Por qual motivo Deus protegia tanto o Jó? O Jó era o homem mais rico do Oriente e da terra de Uz, o maior empreendedor, o maior empregador da região. Diz a palavra que ele tinha 7.000 ovelhas. Você sabe quanto vale cada ovelha? Cada ovelha, $100. Vamos falar em dólar, porque a moeda nossa está sempre variando, né? Então, 7.000 ovelhas vezes $100, quanto dá? $700 mil. E moeda de hoje, 2.800.000 reais, quase 3 milhões de reais. Ó, só de ovelha. Ele tinha 500 juntas de bois, quer dizer, 500 pares de bois que puxavam arado. 1.000 bois fortes, treinados. Cada boi hoje custa, por causa de tudo que está acontecendo no nosso país, custa, em média, eu acabei de ver na internet, no Google, R$2.500, um boi gordo. Então, se ele tinha 1.000 bois, ele tinha R$2.500.000 de bois. Ele tinha 500 jumentas. Eu fiquei impressionado com o preço da jumenta, viu? Eu não sabia que a jumenta valia tanto. R$2.000 uma jumenta. Ele tinha R$1 milhão de jumentas. Diz também que ele tinha 3.000 camelos. Aí quando eu fui ver o preço de um camelo na internet, caí para trás. Você tem ideia quanto custa um camelo? Vou perguntar, você tem ideia de quanto custa um camelo? Chuta aí. Eu compro todos que você achar. Se você falou que é R$20.000, me arruma esses camelos aí que eu quero comprar todos. Dá um Google depois, eu fiquei impressionado. Como não tem camelo no Brasil, né? O camelo é comercializado em dólar lá fora, a partir de, anote aí, $55 mil. $55 mil cada camelo, em dinheiro de hoje, chutando por baixo, arredondando para 4, né? $1, R$4. Então dá R$220 mil, tá bom de conta, hein? R$220 mil cada camelo. O rapaz falou 20 mil, eu falei, me traga aí que eu vou comprar todos, vou ficar rico.
Vou comprar e revender rapidinho. Cada camelo, 220 mil reais. A palavra de Deus diz que Jó tinha quantos camelos? 3 mil camelos. Então multiplica 220 mil reais cada camelo, multiplica por 3 mil camelos, para você não gastar. Vou te dar um número exato: 693 milhões de reais. Atenção, estou falando 693 milhões de reais. Só de camelos. Somando todo o patrimônio de Jó, não sei se eu cheguei a fazer essa soma, mas mais ou menos dá 700 milhões de reais. Isso sem contar terras, sem contar casas, né? Os estoques que ele tinha. Nós estamos falando de um ativo que foi declarado aqui no capítulo 1 da palavra de Deus. Então ele era um homem, olha, até para os dias de hoje, mais que milionário. Imagina naquela época o que significava essa fortuna do Jó. Ele era o mais poderoso de todo o Oriente. O diabo queria tirar tudo do Jó, mas o diabo reconhecia que não podia. Por quê? Por que o diabo não podia? Porque Deus colocou uma cerca viva em torno dele. E Jó tinha tudo protegido, sua própria vida, sua família e todos os seus bens. Aí o diabo falou para Deus: remove essa proteção, tira um pouquinho só essa cerca viva. E o Senhor vai ver se o Jó não blasfemará de ti na tua face. Deus, sabendo que o Jó é fiel, falou: tá bom, Satanás, eu vou remover, mas não toda a cerca. Eu vou tirar a cerca da casa do Jó, eu vou tirar a cerca dos bens do Jó, eu vou tirar a cerca que protege a família do Jó, mas a cerca do Jó eu não vou tirar, não. Satanás, eis que tudo que Jó tem está nas tuas mãos, só não tire a vida dele. Então Deus deixou claro: eu só não tirei a proteção de cima do Jó. O Jó você não pode tocar, não. Aí o diabo ficou pensando: por que o Jó é tão próspero? Por que o Jó é tão rico? Por que o Jó é tão abençoado? Eu acho que ele é bom, reto, temente a Deus, mas é tudo por interesse. Mas deve ter algum outro motivo por qual o Jó é tão rico e abençoado. Porque eu conheço muita gente que é temente a Deus, mas está na miséria. Diabo pensando. Por que o Jó é tão rico e abençoado? Por que o gado dele se multiplica na terra? Por que ele tem essa proteção que eu não posso tocá-lo? Tudo bem, ele é um homem fiel, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas eu conheço milhares de pessoas que são boas, retas, fiéis, temente a Deus, se desviam do mal e estão na miséria. Por que o Jó é tão rico? Eu tenho que descobrir. Por que o Jó é tão protegido? Aí o diabo descobriu. O diabo descobriu porque Jó prosperava tanto. E uma ovelha, ela tem cria, ela dá filhotes a cada 153 dias. Quer dizer que uma ovelha dá cria 2 vezes por ano. E uma ovelha, ela dá pelo menos 2 filhotes por parto. Quer dizer que todo ano dobrava, triplicava e até quadruplicava o rebanho de ovelhas de Jó. Uma vaca tem um tempo de gestação quase igual ao da mulher, é um filhote por ano. As vacas do rebanho de Jó, todo ano davam cria. Então o gado dele só aumentava. Já falou: mas qual é o segredo? Como é que eu não vi isso antes? E eu fico admirado também que eu não vi isso antes. Eu fico admirado também que você não viu isso antes. O segredo é que o Jó continuamente se levantava de madrugada
e ele oferecia holocaustos para cada membro da família. A família dele era de 12 pessoas, ele, a mulher e 10 filhos. Ele fazia isso continuamente. Veja aqui comigo, eu estou no versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, porque os filhos deles viviam fazendo banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. O homem rico desse jeito, hein? Se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Escreve aí, oferecia holocaustos, grifa, oferecia holocaustos. Segundo o número de todos eles, ele fazia holocaustos por cada membro da família, segundo o número de todos eles, especialmente pelos filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Vai que algum filho meu, por causa daqueles banquetes, eu fico preocupado, é muita festa, é muito banquete, é muita bebida, é muita comida. Vai que um filho meu falou besteira, blasfemou de Deus, e aí Deus fica triste, e Deus acaba tirando a bênção da minha vida, a bênção da vida deles, acaba tirando a proteção. Então eu não quero que Deus retire a proteção, eu não quero que Deus tire a bênção de mim, da minha casa, que são os meus filhos, e dos meus bens. Então eu vou levantar e vou fazer holocaustos a Deus. O diabo descobriu que esse era o segredo. Os holocaustos que Jó fazia, e não era uma vez ou outra. Aqui, versículo termina dizendo: assim o fazia Jó continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. Então o diabo pensou: eu quero matar os filhos do Jó, eu quero destruir o casamento do Jó, eu quero tirar tudo que o Jó tem, mas eu quero garantir que nunca mais o Jó vai se reerguer. Eu quero garantir que o Jó vai ficar na miséria até morrer. Eu quero muito encher o Jó de doenças. Quero cobrir ele de chagas malignas, da cabeça até os pés. Mas eu tenho que tirar de Jó a chance dele ser abençoado de novo. Eu tenho que tirar de Jó a possibilidade dele ser abençoado mais uma vez, se reerguer, se levantar. Eu tenho que garantir que eu vou tirar tudo do Jó, vou destruir o casamento dele, os filhos, a casa, o prestígio, eu vou acabar com a raça dele, mas eu tenho que garantir que nunca mais ele vai dar a volta por cima, nunca mais ele vai prosperar. Ele vai morrer na mais absoluta miséria. Então já sei qual é a primeira coisa que eu tenho que tirar do Jó. O diabo ficou eufórico. Eu sei, eu entendi o segredo do Jó. Agora eu sei qual é a primeira coisa que eu tenho que tirar do Jó. Eu tenho que tirar do Jó a capacidade dele fazer holocaustos. E o nome Jó, igreja, significa volta. E Jó sempre voltava para o altar. Então o diabo disse: eu tenho que garantir que nunca mais o Jó vai voltar para o altar para fazer qualquer holocausto a Deus. Então a primeira coisa que eu vou tirar dele é o que ele oferece para Deus. Eu vou deixar o Jó de mãos vazias, porque Deus fala na palavra dele: ninguém apareça vazio diante de mim. Eu vou deixar o Jó vazio. E aí não vai ter como ele enriquecer outra vez, ele prosperar. Aí o diabo, feliz com essa descoberta, ele vai e tira de Jó a capacidade de voltar para o altar e fazer holocaustos. E de uma vez, olha só, ele tira todos os bois, ele tira todas as ovelhas. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Deixa eu ler para você, eu quero que você acompanhe comigo aqui, o versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, do mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos paciam, quer dizer, estavam lá pastando
junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços foram feridos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia, para trazer a nova. Então, o Jó, ele pega os melhores bois para colocar de holocausto para Deus, eu vou tirar os bois dele. Ele não vai mais poder dar bois para Deus. O Jó também oferece ovelhas para Deus em holocausto. Eu vou tirar também, não vou deixar uma só ovelhinha dele. Essa foi cruel. Olha aqui, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia, te trazer a nova. Quer dizer, desceu fogo do céu. O moço falou: é de Deus, desceu fogo de Deus. Mas não era de Deus não, era do diabo, o moço estava enganado. Quem estava por detrás daquele incêndio era Satanás. Porque, veja só, 7.000 ovelhas foram queimadas de uma vez, você tem noção disso? Queimar 100, queimar 500, cai um raio ali, né? Mata as que estão ali pertinho. Mas um rebanho de 7.000 ovelhas, super espalhado. Vamos imaginar que caiu um raio aqui, no meio do rebanho. Morrem as que estão perto, porque o choque se espalha na terra, dá ataque cardíaco. Mas numa multidão de ovelhas, numa extensão gigantesca, todas as ovelhas morreram de uma vez. Todas. Já falou: não vou deixar uma ovelhinha sequer para o Jó oferecer de holocaustos. E aí, além de pegar os bois, jumentos e tudo mais, diz aqui a palavra que vem os inimigos e roubam os 3.000 camelos do Jó. Num único dia, esse homem teve um prejuízo, gente, de 700 milhões de reais. Ele dormiu milionário, bilionário e acordou pobre. E aí o diabo ainda manda um vento, os filhos lá fazendo banquete, o vento bate na casa, é uma ventania, uma tempestade, vem, é tipo um rodamuinho, é um vento furioso que bate em todos os lados da casa, porque quando bate vento de um lado só cai uma parede, mas bateu nos 4 cantos da casa, o diabo atacou por todos os lados, porque não tinha mais a proteção, a casa desabou, desmoronou em cima dos 10 filhos de Jó, que morreram na hora, soterrados. De uma única vez. Perdeu tudo. O que não tinha proteção foi embora. Os bens e os filhos. E pode ter certeza que o casamento dele também foi destruído. Porque uma mãe que perde 10 filhos de uma vez e perde o luxo que tinha, perde todo o conforto de uma vez, essa mulher vai entrar numa depressão profunda, sem cura. Ela vai ficar numa revolta que não tem fim, uma dor que não acaba nunca. Morrer um filho, a pessoa não esquece nunca na vida, imagine morrer 10. Acabou o casamento do Jó. Então tudo do Jó que foi levantada a proteção, a cerca viva, tudo foi destruído. Tanto que a mulher dele, deprimida, vendo que o Jó não está se revoltando, não está xingando, não está blasfemando, ela vê, pelo contrário, ela vê o Jó caindo de joelhos, ela vê o Jó, diante da tragédia, diante da perda, ele cai de joelhos, e ele diz assim, e a mulher dele escuta: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele glorificava a Deus, glorificando a Deus numa situação dessa. A mulher do Jó não se conformou. Como que esse homem pode agradecer a Deus, se conformar? E ela cada dia mais revoltada, cada dia mais
acabou o casamento. O diabo tirou tudo que não tinha proteção. Aí um certo dia o diabo vai de novo falar com Deus, e Deus fala: viu só como o Jó é fiel? Viu só como o Jó não murmura, não blasfema? Viu que ele continua me glorificando? Hoje ele é o mais pobre da terra. Ele continua me glorificando. O diabo falou assim: o senhor não deixou tocar nele? Deixa eu tocar na pele dele. Deixa eu tocar nos ossos dele, dentro do esqueleto dele. Me permita fazer isso. Tira a proteção do Jó só um pouquinho. Isso vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deus falou: tá bom, só não mate ele, mas pode tocar nele, só não mate. Quer dizer que ainda tinha uma proteção, certo? Mas a maior parte da blindagem foi removida. O corpo de Jó agora está vulnerável. Só a vida dele que não, continua protegida. Mas o corpo de Jó agora está vulnerável, não tem mais blindagem, não tem mais armadura, não tem mais proteção. Aí o diabo cobre o Jó de chagas malignas da cabeça até os pés. A descrição dessas chagas causa nojo na gente, porque diz a palavra que elas abriam e fechavam e brotavam vermes das feridas e vertiam um líquido mal cheiroso. O Jó ficou coberto de tumores malignos da cabeça até os pés. Ele ia dormir, ele tinha pesadelos, ele via vultos passando no quarto, ele sentia arrepio, ele via Satanás, ele tinha medo, ele ficava apavorado, ele tinha pesadelos horríveis, não conseguia mais dormir. Ele sentia tanta coceira que ele pegava os cacos daquela casa desmoronada, onde ele ficava em frente o tempo todo. Meus filhos estão soterrados ali. Ele, coberto de doença, meus filhos estão sepultados nesse monturo, nesse monte de tijolos e telhas que caíram sobre eles. E ele sentia tanta coceira que ele pegava um daqueles cacos e ficava se coçando, esfregando a pele, a carne. Era tanta coceira, couro cabeludo. Já está ali sofrendo demais. E a doença aumentando, a palavra ainda diz que ele foi acometido de um terrível mau hálito, ninguém aguentava chegar perto dele. Ele perdeu a honra, o prestígio. Pessoas acham que ele é um pecador, porque acontecer tanta desgraça de uma vez só pode ser castigo de Deus. Deus pesou a mão sobre ele. Até os adolescentes cospem nele. O Jó vai dizer: pessoas que eu não contrataria nem para ficar no portão do meu curral, hoje zombam de mim. Jó está coberto de doenças. E por que o diabo cobriu ele de doenças? Para ele não ter saúde para trabalhar. Porque se o Jó arrumasse um emprego de cuidar de ovelhas, que ele tinha experiência nisso, ele ia ganhar um dinheirinho, compraria umas ovelhas e faria holocausto para Deus. Ou colocaria o dinheiro em holocausto para Deus. E se Jó fizesse de novo um holocausto, ele seria abençoado. Então o diabo cobriu ele de doenças e tirou a saúde para ele trabalhar, para garantir que Jó nunca mais teria nada, nem emprego. E o Jó está lá se coçando com as telhas, brotando verme, cheirando mal. A mulher se aproxima dele, a mulher dele estava enlouquecida, o casamento destruído. A mulher manda ele se suicidar. A mulher vê o Jó de joelhos, ela fala para ele: isso não adianta nada. Cadê o teu Deus? Teu Deus, olha o que aconteceu. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Suicídio espiritual e suicídio carnal. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o Jó de joelhos na presença de Deus fala assim: mulher, a gente receberia só os bens de Deus, nós vamos louvar a Deus só porque recebemos bênçãos? Receberemos os bens de Deus e não receberemos o mal? O que Jó está dizendo? Nós temos que aprender a adorar a Deus quando estamos por cima e quando estamos por baixo, quando estamos bem e quando estamos mal. Nós temos que manter a fidelidade a Deus, porque Ele é o dono de tudo. E Jó dizia para ele mesmo: eu estou todo apodrecido, mas ainda que eu morra, um dia esses meus olhos aqui
não outros olhos, não outro corpo. Estes meus olhos aqui, um dia verão de novo o meu Salvador, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele dizia: não importa o que aconteça comigo aqui nesta vida, os meus olhos verão o meu Redentor. Quando a notícia da tragédia, da miséria de Jó se espalhou por toda a terra de Uz e por todo o Oriente, Jó tinha amigos ricos que moravam em outras cidades, 3 amigos. Esses 3 amigos vêm de longe, cada um da sua terra, para visitar o Jó, porque ouviram falar sobre a sua tragédia, a sua desgraça. Queriam saber se é verdade mesmo. Eu vou lá, faz tempo que eu não vejo Jó. O outro em outra terra, eu vou lá, faz tempo que eu não vejo Jó. O outro na terra dele, eu vou lá, faz tempo que eu não vejo Jó. Vou ver se é verdade tudo isso que estão falando do Jó, vou lá. Não é possível um negócio desse. Muita desgraça. E aqueles 3 amigos chegam ao mesmo tempo. Diz aqui a palavra que eles olharam para o Jó e não o reconheceram. Jó estava pele e osso, coberto de chagas, destruído, parecendo um farrapo humano, aquelas roupas mal cheirosas, cobertas de pus também, o corpo coberto de ferida, o rosto coberto de ferida, até no cabelo, na nuca. Os 3 amigos olharam para o Jó, diz aqui a palavra, eles não reconheceram, eles ficaram mudos. E não o reconheceram, ficaram em choque. E eles se aproximam, é o Jó mesmo. É o Jó, coitado do Jó, como é que pode? É o Jó. Os 3 amigos se sentam ali, e diz a palavra que eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, só olhando para o Jó e chorando. Não tinham o que falar, não tinham o que dizer. E o Jó ali, os 3 amigos assim chocados, olhando. Qual foi a causa dessa tragédia? Eles não conseguem entender. Como é que esse homem sofreu tudo isso? Eles não conseguem entender. É bom você ler o livro de Jó. Você vai ver o que as pessoas pensam, o que elas falam a respeito do sofrimento. E o Jó mesmo, chega um ponto que ele está desesperado. Ele fala: melhor seria que eu não tivesse nascido. Se eu tivesse sido um aborto e morrido no ventre da minha mãe, se o útero da minha mãe tivesse sido o meu túmulo, eu seria melhor do que agora. Ou então, quando eu saí da madre, que eu tivesse morrido em seguida, como tantos bebezinhos morrem ao nascer. Por que Deus foi me deixar viver? Maldito o dia em que eu nasci. Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Muito sofrimento, muita dor, mas em nenhum momento ele blasfema de Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoa por ter sido gerado. Ele chora, e aquele sofrimento, né, dos amigos acusando ele de pecador. Jó, analisa bem, Jó, você deve ter algum pecado escondido aí, não é possível. Queria encontrar uma razão para o sofrimento de Jó. Só que o sofrimento de Jó não era por causa de pecado. Quem estava por detrás daquele sofrimento era o próprio Satanás. E Jó não tinha condições de fazer um holocausto para Deus. Jó, cujo nome significa voltar para Deus, no sentido de voltar sempre para o altar. Jó não podia voltar para o altar para fazer o holocausto, porque ele não tinha nada. Lá no capítulo 38, Deus fala muitas coisas para Jó. No capítulo 39, Deus fala muitas coisas para Jó. No capítulo 40, Deus fala muitas coisas para Jó. No capítulo 41, Deus fala coisas incompreensíveis para mim e para você. Mas ele fala uma coisa lá no meio, que já vou te mostrar.
Deus fala uma coisa no capítulo 41 que já vou te mostrar. Aí o Jó, quando ouve tudo isso, inclusive o que eu vou te mostrar já, o Jó se arrepende. Ele pede perdão a Deus. Ele fala: eu falei sem saber, mas agora o Senhor me mostrou. Então eu me arrependo. Jó se arrependeu. E ele faz no capítulo 42, versículo 2, uma das mais belas orações da Bíblia. Depois que Deus falou com ele no capítulo 38, 39, 40, 41, no capítulo 42, versículo 2, é a vez do Jó falar, e o Jó fala pouco, e ele faz uma oração linda para Deus. Jó capítulo 42, versículo 2, vamos ler. Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha que oração. O Jó está coberto de doenças, o Jó está podre, mas ele não perdeu a fé em Deus. Vou reler essa oração. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes. Você sabe que Jesus falou isso para o pai daquele garoto, né? Que o diabo jogava no fogo, jogava na água para matar terrivelmente. Esse pai levou o filho para Jesus e ele fala para Jesus assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que Jesus disse para aquele pai? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jó está falando? Exatamente isso. Bem sei eu que tudo podes, quem crê que Deus tudo pode. Mas Jó está dizendo: bem sei eu, quer dizer, eu creio. Jesus disse que tudo é possível ao que crê, não é? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Jó está dizendo: eu bem sei que tudo podes. Quer dizer, o Senhor pode curar minha doença agora. O Senhor pode restaurar o meu casamento. O Senhor pode restaurar o meu patrimônio que eu perdi. O Senhor pode restaurar a minha família, o prestígio, a honra que eu tinha antigamente. Não é isso que ele está dizendo? Nesse tudo, é tudo que ele quer. Olha só. Bem sei eu que tudo podes. Jó quer tudo de volta. Jó crê que Deus pode dar tudo de volta para ele. Quem aqui crê que Deus pode dar tudo de volta para você? Diga: eu bem sei que tudo podes. Diga com fé: eu bem sei que tudo podes. Bate assim, ó. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Jó está dizendo nessa oração? Que quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. É o que diz a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você, quem pode ser contra? É isso que Jó está dizendo. Se o Senhor decidir fazer, quem pode impedir? Quem crê que Deus tudo pode? Deus tudo pode. Depois dessa oração, o que Deus deveria fazer? Ô Jó, muito obrigado pela tua fé, viu? Você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, Jó. Então eu te curo agora. Você tem tanta fé, Jó. Eu liberto a tua esposa da depressão. Você tem tanta fé, Jó, eu vou devolver o teu patrimônio, tudo que você perdeu, te dou agora. Deus não podia fazer isso? Podia ou não podia, igreja? Diga: Deus tudo pode. Então, diante de uma oração de fé como esta, sabe o que Deus fez? Niente, nada, netiva. Estou falando até em russo aqui. Nada. Deus não fez nada. Uma fé
como esta, uma oração como esta. Deus ouviu a oração de Jó. Quem acredita que Deus sempre ouve a oração? Ainda mais uma oração com fé. Eu bem sei que tudo pode. Bem sei, eu sei que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Diante de uma oração dessa, Jó, que coisa linda. Recebe a bênção agora. Deus não fez nada disso. Sabe o que Deus fez? O Jó dizendo, eu estou arrependido, viu? Eu me arrependo. Falei do que não sabia. Deus não diz mais nada para o Jó. Deus falou no capítulo 38, 39, 40, 41. Mas depois que Jó faz esta oração, Deus não fala mais nada. E nem faz nenhum milagre na vida dele. Olha o que Deus vai fazer. Aqui está a revelação. Que era o segredo da prosperidade e da felicidade de Jó. Deus vai falar com Elifaz, aqui no capítulo 42, versículo 8, acompanhe por favor. Aqui está o segredo, amados. Tomai, pois, Deus fala para Elifaz, que era um dos 3 amigos de Jó, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Passa um traço aí, 7 bezerros e 7 carneiros. E ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha o que Deus mandou fazer. Ao invés de Deus curar o Jó, expulsar o demônio da vida dele, colocar de volta a proteção, restaurar o casamento, abençoar os seus bens, trazendo de volta tudo que ele perdeu, o que Deus faz? Vai lá no Elifaz e diz, pegue 7 bezerros e 7 carneiros e leve para o meu servo Jó fazer holocausto por vós e orar por vós. Holocausto. Circula aqui a palavra holocausto. Circula aqui, ó. Quando o Jó ali se coçando com telhas, na miséria, que está longe do altar faz tempo, que não voltou mais para o altar, porque não tinha nenhuma ovelhinha para fazer holocausto. Quando Jó vê o Elifaz e os 2 amigos chegando com 14 belos e fortes animais, 7 bezerros e 7 carneiros, trazendo para o Jó, e o Elifaz diz, ô Jó, Deus mandou trazer isso para você. O Jó poderia pensar, é resposta da minha oração. Eu falei para Deus que Ele tudo pode, então Ele mandou essas pessoas me darem esses animais, e eu vou vender alguns, vou fazer um dinheirinho, outros eu vou trocar por vacas e vou cruzar com os bois, vou também pegar aí alguns carneiros e vender, vou comprar ovelhas, cruzar aqui com os carneiros, e eu sei, eu tenho prática, eu tenho experiência nesse ramo, eu vou cuidar desse rebanho que Deus está me dando, e em poucos anos eu serei rico de novo, Deus vai me abençoar. Eu conheço muita gente aqui na região, eu sei negociar, eu sei comprar, eu sei vender. Já podia pensar, isso é a resposta de Deus. Já podia começar, glórias ao teu nome, Senhor, obrigado por ter me dado 14 animais, eu vou recomeçar minha vida com isso. Quando Jó viu os 14 animais, ele lembrou do que Deus tinha falado ali, no capítulo 41, no versículo 11. Ele lembrou do que Deus falou ali. Deus fala muitas coisas incompreensíveis no capítulo 41, aliás, nos outros também. Mas aqui ele foi claro. Olha o que Deus falou. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Deus está perguntando, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Deus está perguntando isso. Quem é que primeiro dá? Tudo é meu. Tudo que as pessoas têm me pertence. Na verdade, ninguém me dá nada. Mas quem seria capaz de me dar primeiro para que eu possa retribuir?
Quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Quando Jó viu aqueles 14 animais, ele podia pensar: eu não vou fazer holocausto desses animais, eu vou orar pelos meus amigos, vou orar com bastante fé, eu vou orar ao meu Deus, mas eu não vou fazer holocausto, porque Deus sabe que eu não tenho nada nessa vida. Deus sabe que esses 14 animais é tudo que eu tenho para eu recomeçar, para eu me reerguer, para eu abrir o meu negócio próprio, para eu vencer na vida de novo. Deus entende, e as pessoas fazem isso com Deus. Deus entende que esse mês eu não posso devolver o santo dízimo. Deus entende que esse mês eu não posso devolver a oferta alçada. Deus sabe que eu estou precisando desse dinheiro para pintar minha casa, para comprar um sofá novo. Deus sabe que eu estou precisando desse dinheiro para comprar um carro, para dar entrada num apartamento, numa casa, para construir, comprar material. Deus sabe que eu estou precisando desse dinheiro, então eu só vou orar com fé. A pessoa diz: Deus entende, Deus sabe. E olha que interessante, quando Jó falou para Deus: eu bem sei que tudo podes, Deus foi lá falar com Elifaz: peguem 7 bezerros e 7 carneiros e levem para o Jó oferecerem holocausto. O que é que Deus estava devolvendo para o Jó? A capacidade dele voltar para o altar e fazer a oferta de holocausto para Deus. Está pegando o segredo? Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? A capacidade de fazer holocaustos para Deus. Qual é a primeira coisa que Deus está devolvendo para Jó? Deus não devolveu a cura, Deus não devolveu o casamento, Deus não devolveu o que foi roubado. Qual é a primeira coisa que Deus está devolvendo para Jó? A primeira coisa que o diabo tinha tirado dele: a capacidade de voltar para o altar e fazer holocaustos. E olha o detalhe desse holocausto: 7 bezerros e 7 carneiros. Ó, número 7 é o número da perfeição. 7 mais 7, uma oferta dobrada. Isso equivale ao santo dízimo e oferta alçada igual ao dízimo, igual ou superior. Olha só, oferta perfeita, oferta dobrada, oferta abençoada, que o Jó podia falar assim: eu vou pegar então, ao invés de oferecer 7 bezerros, eu vou oferecer 4. Um pelo Elifaz, outro aqui pelos meus 2 outros amigos, outros 2, e um por mim, e eu vou ficar com 3, eu vou segurar um pouquinho. Se ele segura um pouquinho, não é holocausto. O que é o holocausto, minha gente? O holocausto, ele é superior ao sacrifício, porque depois de fazer o sacrifício, o holocausto, ele consagra tudo para Deus, o ofertante não fica com nada. O Jó podia falar: eu vou sacrificar assim 4 animais por cada um dos meus amigos, mais 4 carneiros, e vou manter comigo 3 de cada. Vou manter 3 bezerros e 3 carneiros para mim, para o meu negócio, para a minha reserva particular. Se Jó tivesse feito isso, não seria holocausto. Holocausto é quando consagra tudo no altar. Quem está entendendo? Levante a mão. Então Jó, naquele momento, ele poderia ficar em conflito: não vou dar tudo, então vou dar só uma parte. Aí não seria holocausto. Deus mandou ele fazer o quê? Holocausto. Deus não mandou ele apenas fazer uma oferta. Deus não mandou apenas ele fazer uma oferta de sacrifício. Deus mandou ele fazer uma oferta de holocausto, onde tudo vai para o altar. Aí o Jó, ele pega aqueles 14 animais e ele vai para o altar, coberto de doenças. Deus não operou um milagre na vida dele ainda. Deus, ao invés de responder a oração de fé, e muita gente hoje só quer orar, os cristãos do nosso tempo, eles não querem fazer ofertas de sacrifício e de holocaustos para Deus. O diabo convenceu muitos cristãos que não precisa dar o dízimo, não, nem oferta alçada igual ao dízimo, oferta dobrada. O diabo diz: basta você orar, basta você ter fé em Deus, peça com fé, não precisa devolver o dízimo não, Deus é rico, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus está dizendo: tudo que tem na terra é meu, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe. Meus são todos os animais do campo. Você acha que Deus precisava de 7 carneiros e 7 bezerros de Jó? Se todos os rebanhos da terra são dele.
O que Deus queria de Jó? Entrega total no altar, 100% a vida no altar. E o Jó, então, ele pega aqueles 14 animais, ele não recebeu nenhum milagre ainda não, viu? E ele sobe o altar com aqueles animais, e ele oferece o primeiro em holocausto a Deus, ele queima tudo, não sobra nada, nem um pernil para ele comer. Ele queima a oferta, não sobra uma picanha de cordeiro, não sobra uma costelinha de cordeiro. Ele pega ali o bezerro, ele sacrifica e põe fogo, e não sobra nem um colchão mole, nem um filé mignon para ele comer. Ele não tem nada em casa. Ele queima o holocausto, não é? O holocausto tem que ficar tudo para Deus. E ele faz isso com os 14 animais, não sobra nada, nem um bife para ele comer. E Jó está orando e fazendo os holocaustos a Deus. Foi isso que Deus deu de resposta, os holocaustos. Quando Jó termina de fazer os holocaustos, o diabo está caído por terra. O diabo está no chão, porque voltou naquele instante a proteção sobre o Jó. A cerca viva foi restaurada. O diabo que estava tocando com as suas unhas imundas na carne, na pele e nos ossos de Jó, causando feridas, abrindo feridas o tempo todo, o diabo não pode mais tocar em Jó, porque Deus colocou de volta a blindagem em torno dele. O Jó, quando ele vai descendo do altar, as feridas do corpo vão desaparecendo e a sua pele vai voltando ao normal. Depois que ele faz o holocausto, ele vai descendo, a esposa dele está lá embaixo. Era uma mulher amargurada, o semblante caído, o olhar triste, a cabeça baixa, choro. Ele olha para a esposa, ela não está mais chorando, ela não está mais de cabeça baixa, ela está sorrindo, olhando para ele. Deus está ali naquele momento, restaurando o seu casamento. O Jó, ele vai descendo do altar, e quando ele pisa no chão, ele pensou que ia pisar no chão, mas ele pisou direto na cabeça de Satanás. Naquele momento, Deus virou o cativeiro de Jó. Amados, vamos terminar a mensagem. Versículo 10, estou no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, porque Jó estava aprisionado na doença, na miséria, no sofrimento. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Essa é a humilhação de Deus para Satanás. Eu deixei você tirar tudo dele, demônio, mas agora estou devolvendo tudo dobrado, tudo em dobro. Ele vai ser mais rico do que era antes, ele vai ser mais próspero do que era antes, porque ele foi fiel e me colocou em primeiro lugar e me obedeceu. Deus humilha o diabo. E quando Jó estava descendo do altar, Deus já estava escrevendo o capítulo 42, o versículo 12, acompanhe comigo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos. Jó antes era um mega milionário, agora ele é um bilionário. Se antes ele tinha 700 milhões de ativos, agora ele vai ter 1 bilhão e 400 milhões de ativo. Você está entendendo isso? Olha a vingança de Deus, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Dobrou o patrimônio dele. E quando Jó estava descendo do altar depois de ter feito o holocausto, Deus estava escrevendo
Jó, você vai ver. Eu vou te dar de novo 7 filhos e 3 filhas. Antes, na tua casa, na tua família, tinha festa todos os meses, lembra? Vai voltar a ter festa todos os meses na tua casa. Você vai voltar a ter 7 filhos e 3 filhas. E as 3 filhas de Jó eram as mais belas do Oriente. Misses Universo. Lindíssimas. E um pai que tinha uma filha linda ficava mais rico ainda, porque quem queria casar pagava aquele dote caríssimo para o pai da moça. Jó só está sendo abençoado. E diz a palavra que ele vai viver 140 anos. O livro termina assim, que ele morreu velho e farto de dias. Naquela época, os homens que tivessem saúde duravam até os 70 anos. O Jó vai viver até os 140. Deus dobrou o tempo de vida dele também. E sabe o que é mais legal? Aí morreu Jó velho e farto de dias. Jó já estava cansado de viver. Quero ir embora, Senhor, eu quero ir para o céu. Estou com 140 anos, estou farto de viver. Eu quero ir para o céu. Aí Deus levou ele para o céu, né? Chegou lá no céu, o Jó prostrado diante de Deus, adorando. Ele falou, os meus olhos vão vê-lo. Ele viu o seu Redentor. Ele viu. Então ele adora o seu Redentor. Ele glorifica o Redentor. E enquanto está prostrado ali, Deus fala, Jó, eu te dei o dobro de tudo, né? Eu sei que os 7 filhos e as 3 filhas que eu dei no lugar daqueles 7 primeiros filhos e 3 primeiras filhas que morreram, eu sei que os novos que vieram não apagam a lembrança daqueles. Eu sei disso, viu, Jó? Eu sei que eu te dei de novo 10 filhos no lugar dos 10 que morreram, mas eu sei que os novos 10 que eu te dei não fizeram você esquecer a dor e o sofrimento daqueles 10 que morreram. Eu sei disso, Jó. Por isso, eu quero provar para você, Jó, que eu sou fiel de verdade. Eu não te dei o dobro de tudo? Jó falou, deu o dobro de tudo, inclusive de filhos. Pois é, você tem 10 filhos lá na terra, mas você tem 10 filhos aqui no céu. Podem entrar. Aí entraram os 10 filhos de Jó. Dobrado, bênção dobrada.